ETF é um ativo que vem obtendo crescimento anual de 21%. E o vídeo de hoje a gente vai falar de ETF, o que são compostos essas ETFs, quais são as vantagens, desvantagens e uma novidade no mercado, ETF de criptomoeda. E por isso a gente trouxe aqui a Raissa, que é assessora de investimentos na Eu Quero Investir e que sabe tudo sobre o assunto. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Razia. Meu nome é Raissa, eu sou assessora de investimentos na EQI Investimentos. Inclusive o Razia é nosso cliente, é uma honra ter ele como cliente. Quem cuida dele é o meu colega Thiago Furguest, está na mesma mesa de operações que eu. E, gente, falar de ETF é um prazer. Agora, falar de ETF, de criptoativos, eu estou super empolgada. Mas antes disso, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, a gente quer atingir 200 mil inscritos. E também pode comentar aí, né? Gente, deem o seu like, façam comentários, porque a gente quer ouvir as dúvidas de vocês e a gente está aqui para responder elas. E vai seguir a gente nas redes sociais também, e Eu Quero Investir. @Eu Quero Investir ou @Luiz Razia e o seu, Raissa? Meu é @RaissaMMelo. Vamos falar de ETF? Galera, ETF do inglês Exchange Traded Funds, em português, né, são fundos negociados em bolsa. Foi regulamentado em 2002 no Brasil e a gente tem várias ETFs aqui no Brasil que replicam vários tipos de índice. Raissa, como é que é essa composição da ETF para a galera entender? Gente, o ETF, ele nada mais é que uma réplica a um índice, tá? Então, por exemplo, a gente tem hoje o IBOV, né? Um ETF de IBOV hoje, ele vai replicar o índice IBOV, que são as 100 maiores ações da Bolsa Brasileira. Bacana, então se você está comprando ali, por exemplo, você falou o BOVA11, né, que é uma das que replica o índice, você vai estar comprando uma cesta de ativos num único ticker. Exatamente. Fica muito mais fácil a diversificação, né, nesse caso, porque você vai estar investindo em um índice que compõe vários ativos. É maravilhoso o ETF. Bacana, e já falando sobre vantagens, é isso que a gente quer abordar aqui. Quais são as vantagens de investir em ETF? Vamos começar pela primeira, Raissa, que é baixo custo de administração. Exatamente. Qual é a diferença entre a ETF e um fundo, por exemplo? Bom, o ETF, ele tem a vantagem hoje de ter uma taxa de administração muito mais baixa que um fundo de investimento, né? Por exemplo, o fundo de investimentos, vamos continuar no exemplo do IBOV, ele vai ter uma taxa de administração anual, que geralmente vai girar em torno de 1% ou até mais do que isso, e normalmente ele tem a taxa de performance. Então, o ETF ele já não tem taxa de performance, a taxa de administração é bem mais baixa, porque, Razia, o fundo é passivo, né? O ETF ele não tem uma gestão ativa, ele simplesmente replica o índice, então isso diminui muito o custo de gestão. Outro ponto de vantagem de uma ETF, Raissa, é a fácil diversificação, ou seja, quando você compra aquele ativo, você já vai estar diversificando sua carteira em vários outros ativos. Exatamente. Isso é uma das grandes vantagens, na minha opinião, do ETF. Por quê? Pensa assim, você poderia estar comprando o IBOV, tem 100 ações. Então, através do índice IBOV, eu compro as 100 ações em um papel, né? Porque é um ticker. Eu vou estar exposta a essas 100 ações, ao invés de eu estar comprando as 100. Então, ele viabiliza um investimento muito menor, né? E, ao mesmo tempo, te dá a diversificação, que é proteção também. Então, é mais fácil, né? Imagina você ter que comprar todas essas ações, comprando um ticker ali, você já está exposto a todas essas ações. A facilidade é um ponto de vantagem. Outro ponto de vantagem também da ETF são para aquelas que têm boa liquidez, né? Que você pode comprar e vender muito rápido, diferente de um fundo. Sim, eu até gosto muito do ETF para essa finalidade de liquidez rápida. Por quê? Pensa, o fundo de investimento ele vai atuar hoje com uma cotização, né, em torno de 15 dias, 20 ou 30 dias. Então, quando você está alocado no ETF, a liquidação dele, ou seja, o capital que fica disponível para você em 2 dias, né? É D mais 2, D é o dia da operação, da venda, mais 2 dias úteis. Então, isso viabiliza muito. Porém, Razia, a gente tem que ter muito cuidado na escolha do papel. Porque a liquidez, ela funciona de uma forma que tem que existir compradores. Então, se você tiver num ETF ou no ticker, que não esteja com uma
boa negociação, Uhum. então você pode ter um pouco mais de risco. É bem importante até, por isso o assessor é extremamente importante, né? Porque a gente está ali dentro, está estudando para viabilizar e te passar todas essas informações. Tem que pesquisar, sim, a liquidez do papel. Legal, e essa questão do fundo é interessante porque se você comprou uma ETF, por exemplo, de BOVA, e você vê que vai dar algum chabu, vai dar problema no mercado, você vende e o preço que você vendeu é o que você vai receber em D+2, certo? Agora vamos pensar num fundo. Se der um problema no mercado, você se desesperar e pedir a cota do seu fundo, ou seja, resgatar o seu fundo, a cotização vai ser no último dia, né? Normalmente no penúltimo dia. Penúltimo Isso dia. aconteceu muito na época do Covid. Né? Quando a gente viu ali em março do ano passado a bolsa derretendo, os clientes querendo resgatar seus fundos, a data que eu vou pedir o resgate para a data que eu vou ter o capital liberado, ela muda muito. Então ela vem de 15 dias, 30 dias, dependendo da liquidez do fundo. E aí o cliente, né, vai resgatar no dia de hoje, daqui 15 dias é negro, né? Eu não tenho uma clareza de como vai estar o mercado. Então o capital que eu vou receber, ele vai contar no 14º dia. E aí, imagina o risco que você está correndo se realmente aquela ação, aquele papel, ele cai. Então, principalmente no Covid, quando aconteceu, né? As pessoas resgataram ali no começo da crise, quando foi em março que a gente estava praticamente com o mundo ia acabar, ele recebeu o pouco dinheiro, né? Sim, ele recebeu o capital menor do que no dia que ele tinha pedido o resgate. E isso é comum em fundo de investimento, né? Afinal, esse é um dos riscos dos fundos de investimento. Por isso que a gente usa estratégia de longo prazo. Normalmente, a gente não recomenda a entrada em fundos de investimento para menos de um ano, porque aí o tempo ele te dá essa proteção com relação à volatilidade. Agora a gente vai falar de desvantagens da ETF. O mundo não é perfeito, né? Então tem vantagens e desvantagens. Uma delas é a passividade do fundo ETF, ou seja, quando você está comprando ali um índice, está replicando um índice, seja ele de uma cesta de ativos ou um índice fora do Brasil, e é isso, né? Não tem uma gestão ativa como fundos de investimento. Como você falou, né? O fundo de investimento, ele já tem uma taxa de administração maior, uma taxa de performance devido ao quê? Ao trabalho que o gestor faz. Essa gestão é muito importante. Eu, inclusive, sou a favor de ter uma taxa de administração, taxa de performance no fundo, porque normalmente esses fundos eles vão performar bem, porque a gestão é ativa. Quando a gente fala de ETF passivo de gestão, significa o quê? O ETF ele está replicando um índice. Vamos falar de IBOV. O IBOV tem 100 ações. Se essa variação, né, que vai ser um preço médio de todas essas ações, ela tiver uma volatilidade muito alta, o teu ETF vai representar essa volatilidade. Não tem ninguém ali fazendo uma administração. Então, isso acaba sendo uma desvantagem para quem está investindo no ETF. Né? Claro, tu não está pagando a gestão. Então, isso é natural. Eu vejo até como algo positivo também. Por quê? Quando a gente está falando do ETF, se o ETF tem uma alta muito grande, o resgate é rápido, então eu consigo realizar esse lucro. Da mesma forma que se o ETF estiver caindo muito, a minha saída é muito mais rápida. Então, também pode ser visto com os dois lados, né? Vamos pensar positivo, Razia. E, inclusive, outro ponto de ETF que a gente precisa tomar atenção é em relação a ETFs de renda fixa, né? A pessoa está comprando ali uma ETF de renda fixa, não significa que vai ser igual a um CDB. Vai ter a volatilidade embutida. Exatamente, porque é uma cesta, então compõe vários ativos. E aí isso gera uma volatilidade maior. Até é bem raro você ver clientes que são mais conservadores, que geralmente estão alocados em renda fixa, estarem expostos ao ETF. É muito mais comum estarem em um fundo que está no ETF, que vai replicar um IMAB, por exemplo, né, do que efetivamente o cliente estar no ETF em si. Até porque aí já parte de uma característica de que o conservador ele já nem entra muito no home broker. Né? Acaba sendo utilizado muito mais por institucional, a parte de renda fixa dos ETFs. E outro ponto do ETF que a gente precisa também estar atento é a isenção de imposto de renda dos 20 mil reais que a gente tem em ações. Então, por exemplo, se você compra ali Itaú ou Bradesco e Vale até 20 mil reais e você tem ganho de capital, você não paga imposto de renda no mês. Na ETF isso não existe. Então, se você negociou ali 3, 4, 5 mil reais, teve ganho de capital, vai ter que pagar a DARF. Vai pagar. Então, esses são os pontos negativos da ETF, né? Que a gente falou aqui, o fundo passivo. Sim.
A questão do imposto de renda, né? Até porque assim, ó, o ETF, ele não tem como você escolher a data, né? Você pode escolher quando você vai negociar ele. Então, isso até se a gente vai comparar o fundo de investimento, ele come cotas todo maio e novembro. Ou seja, eu estou no fundo para longo prazo, eu realmente não tenho como não pagar o imposto de renda. Sim. Eu sou obrigada a pagar. Ele vai comer, né? A cota, né? É retido na fonte. Já o ETF, se eu fizer um hold, uma estratégia de longo prazo, eu vou ficar no ETF 1 ano, 2 anos, eu só vou pagar o imposto no momento que eu efetivar a venda do ativo. Exatamente. Logo, eu ainda posso compensar, né? Porque, por exemplo, se eu tiver algum outro ativo na carteira que não está rentabilizando, quando eu for fazer aquele pagamento, eu posso, ok, eu tive uma perda aqui, eu posso compensar no ETF, mas eu vou ter que pagar, né? De qualquer forma. Importante, Raíssa, que, por exemplo, no ETF, se a gente tiver uma perda em ETF, a gente pode compensar em ETF. Porque a gente não pode misturar ações com ETF ali, né? Mas, sim, como a Raíssa falou, se você teve uma perda em uma ETF e depois houve um ganho de capital, você pode ali juntar e fazer o balanço, ver se você vai pagar imposto. Exatamente. Ou não. Bacana. Bem, os ETFs representam hoje boa parte dos ativos negociados globalmente, são 7.600 ETFs global. Só no último ano de 2020 foram lançadas 235 novas ETFs no mercado. Cara, é um mercado gigante e vem crescendo todo ano. E é por isso que a gente está aqui nesse vídeo para a gente falar de mais uma ETF que vai ser lançada no mercado, que é ETF de cripto. Raíssa, agora a gente tem a Hashdex, que vai lançar uma ETF no Brasil para a gente poder comprar cripto agora mais fácil, né? Muito mais fácil, gente. Estou super empolgada. Muito feliz, porque eu já sou investidora de cripto desde 2016. Então, para mim, é realmente um grande passo a Bolsa CVM aprovar um ETF de criptoativos. E outra coisa que eu acho mais legal é que a Hashdex, ela é brasileira, né? Na verdade, a gestão é brasileira, ela é uma das pioneiras no mercado, tanto trouxe seus primeiros fundos de investimento em criptoativos, foi ela. Ela fez o lançamento do ETF global antes de vir para o Brasil e agora a gente está tendo esse IPO do ETF Hash 11. Isso é super novidade, porque o IPO ele vai ser lançado semana que vem. Então, um assunto bem fresquinho. Raíssa, a gente tem aqui a Hashdex, que elas já têm fundos no Brasil, são 3 ou 4 fundos que elas possuem. Na verdade, hoje a Hashdex tem 6 fundos. 6 fundos. E ela, inclusive, lançou um índice também de cripto. Sim, o HDAI. Isso foi, assim, pioneiro também, tá? Porque o HDAI, ele é um índice que a Hashdex criou. Primeiro, só para ficar bem claro, pessoal, os fundos de investimento da Hashdex, eles estão no Brasil hoje, porém os investimentos não são feitos no Brasil, tá? Eles são considerados investimentos internacionais, então é como se você estivesse investindo no mercado internacional, tá? Existem 6 fundos hoje no mercado. Os fundos são divididos por perfil de cliente, a gente tem fundo para cliente conservador, tem um fundo para cliente moderado e para o cliente arrojado. Igualmente, esses fundos, eles também têm uma diferença para perfil. No caso, o investidor comum, razia, e o investidor qualificado, que é aquele acima de R$1 milhão, e o profissional acima de R$10 milhões. O que eu vejo? O HDAI, ele veio para constituir esses fundos. Então, eles montaram um índice de cripto dentro da Nasdaq, aonde a Nasdaq, né, que é a Bolsa Americana de Tecnologia. O HDAI, Raíssa, o HDAI ele tem 14 criptos, né? Altcoins. Altcoins, a gente chama de altcoins, pessoal. Para quem não conhece muito criptoativos, criptoativos é o quê? Né? É uma moeda digital. Então, vocês devem ter ouvido falar de Bitcoin, que é o mais comum deles. E aí, tudo que a gente entende de altcoins são, em inglês, alternative coins, moedas alternativas. O Bitcoin, ele é a primeira, né, que é a mais famosa, e aí todo o resto se chama de altcoins. Tá? É um apelido. E hoje o HDAI ele tem na sua composição o Bitcoin mais 13 altcoins. Então ele acaba tendo uma diversificação bem interessante para criptoativos. Então
é a partir desse índice que começa a desenrolar a nossa ETF aqui no Brasil, né? Porque para todo ETF precisa de um índice. Precisa de um índice. Na verdade, esse índice do hash dessa ETF, ele veio em parceria, olha que interessante. A Hashdex se juntou com a Nasdaq, olha que potências, e fizeram um índice chamado NCI, que esse é o Nasdaq Crypto Index. Que significa o quê? É um índice um pouco menor do que o HDAI. Eles acabaram escolhendo o Bitcoin mais 5 altcoins, né? Que são aí as que a gente vê com maior potencial. E o mais legal, Razia, é que esse índice, ele tem uma avaliação trimestral. Né? Então não é um fundo, não é um ETF completamente passiva, né? Ela vai ter um rebalanceamento de acordo com os gestores Exatamente. Na verdade, o que a gente vê, né? O índice, por exemplo, o IBOV, com as 100 maiores ações, a gente não vê um rebalanceamento do IBOV mensal ou trimestral. Quando a gente vê, claro, o mercado de criptoativos funciona 24 horas. É um mercado que ele não fecha, ele não tem regulamentação, é dentro da blockchain. Isso é um papo para um outro momento, Sim. né? Mas só para o pessoal entender, o movimento é muito rápido, a gente tem que estudar o tempo todo, é muita informação constante. Então, eles conseguirem rebalancear esse índice a cada 3 meses, vai ser muito bacana, porque a gente vai ter certeza que o índice está ponderando movimentação de mercado. Uhum. Das que estão performando melhor no índice de cripto, né? Então a gente vai ter a Hash 11, que vai replicar o índice NCI, que é esse índice que eles criaram de 6 ativos, é isso? Exatamente. Bacana. E esses 6 ativos são, a gente trouxe aqui uma colinha, Bitcoin, o Ethereum, Sim. Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash e o Chainlink. Exatamente. E são todas moedas que você curte já, Raíssa. Eu sou suspeita. Eu sou muito fã do Bitcoin. Eu acho que o protocolo do Bitcoin é muito interessante porque ele é uma moeda limitada. Né? Uma moeda que tem aí, vai até 21 milhões de moedas mineradas, a gente já está em 18,6 milhões. Então, tudo aquilo que a gente entende que vai acabar, acaba gerando uma oferta e demanda, e aí, obviamente, o preço do ativo sobe. Então, eu tenho experienciado isso nos últimos anos, por isso que eu sou fã. Minha estratégia nele é hold, então eu acho que faz total sentido. Né? Para quem então está comprando uma ETF de cripto, todos esses pontos que a gente conversou aqui no vídeo são de extrema importância para a pessoa avaliar se vale a pena ela comprar ou não. Ou seja, a facilidade na diversificação, não é só uma moeda que ele está comprando, são várias criptomoedas. A facilidade na compra, não precisa abrir uma outra corretora, no próprio home broker pode comprar. Tem várias vantagens aí, né? Sim, eu vejo, gente, que o fato de a gente, primeiro, a CVM aprovar esse ETF, ele é um divisor de águas para o mercado de criptoativos no Brasil. Lá fora, quando eu falo Estados Unidos, Europa, é muito comum já os investidores veem criptoativos como assets, como investimento. O Brasil ele passou por muito problema devido à pirâmide, devido a situações de pessoas que se aproveitaram de criptoativos como forma de ganhos, né? E, enfim. Então, isso aqui para mim é algo que realmente vai mudar um pouco o comportamento do investidor. E outra coisa, cripto é uma coisa difícil, é complexo. Então pensa, você ter acesso a um ETF que vai te deixar comprar criptoativos dentro da bolsa sem você precisar abrir a conta na corretora, sem você precisar estudar muito o mercado, porque eles estão fazendo isso, com a liquidez rápida. Porque aqui você vende o ativo em 2 dias, né? Então, o fundo de investimento hoje que a Hashdex tem, ele tem uma liquidez de 10 dias, 15 dias. Então, né, você já vê uma diferença com relação ao capital ficar liberado. Então, eu vejo como um potencial bem grande. Numa estratégia nova, claro, a gente tem que ter prudência. É um IPO, até ele está sendo lançado agora, né, essa próxima semana. Quem tiver interesse, a IQI, ela está participando da oferta. Até o BTG Pactual é um dos bancos, né, que está fazendo a oferta do IPO. Vocês sabem que a IPO eles são escolhidos, são poucas instituições que têm o direito de fazer. Então, a gente tem isso hoje disponível na IQI para os nossos clientes. Eu acredito que vai ter, sim, uma demanda boa, porque é uma coisa nova. E
como é interessante, né? Toda vez que tem alta de Bitcoin, que a gente ouve, poxa, o Bitcoin atingiu 340 mil reais nas últimas semanas. Gente, há 2 anos atrás girava em torno de 10 mil reais. Então, olha a diferença. Sempre falam que o Bitcoin está muito caro, aí sobe. Aí o Bitcoin está muito caro, aí sobe. E continua subindo. Então, eu acho que ainda não é tarde, eu acho que a gente ainda tem muito espaço no mercado, né? Tem muita moeda por aí, eu nem dou conta de estudar todas, mas eu acho que isso aqui vai ser bem interessante. Bacana. Então a gente tem aqui todas as informações para você avaliar se vale a pena para você investir em ETFs e principalmente também uma ETF de cripto nova que vai ser lançada no mercado Ibovespa. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Raissa por participar com a gente aqui para falar de cripto e ETF. Não pode se esquecer de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, né? A gente quer atingir 200 mil inscritos e agora com esse ETF de cripto aí, compartilha, manda pro teu amigo pra galera ficar sabendo dessa novidade no mercado. Exato, pessoal, deem o seu like, não esqueçam, né? Nós vamos ficar de olho nos comentários, vamos responder e, enfim, vocês têm os nossos contatos. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui falando de algo que eu adoro. E ter você como cliente, né, Razi, é um prazer também. Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, contem conosco e vamos estudar cripto, né, e aproveitar essa novidade. Legal. E outra novidade também é o seguinte, se você quiser saber todas as ETFs que tem no mercado brasileiro de renda variável, renda fixa, não esquece, vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o PDF, que lá tem falando tudo sobre o que é ETF e principalmente algumas informações sobre a Hashdex aqui e como vai ser lançada essa nova ETF de cripto. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.